Bom, então vamos lá. Alguém aqui já ouviu falar de um escritor que chama Gary Chapman? Já? Vou mudar a pergunta. Alguém já ouviu falar sobre as 5 linguagens do amor? Então vocês já ouviram falar sobre o Gary Chapman. Ele é o autor desse livro, As 5 Linguagens do Amor. Para quem não conhece as 5 linguagens do amor, eu vou explicar para vocês o que é isso. Cada pessoa, ela tem um jeito diferente de demonstrar o amor dela, né? E também de entender o amor. Então, o Gary, ele divide em 5 tipos, são as 5 linguagens. São palavras de afirmação, atos de serviço, toque físico, presente e tempo de qualidade. Então, o que ele fala? Que para a pessoa poder receber bem, ela entender que ela é amada, a outra pessoa tem que falar na linguagem dela. Vamos lá. Eu sou brasileira, eu falo português. Se vier um francês aqui e eu falar português com ele, ele não vai me entender. Eu posso falar coisas muito legais com ele, mas ele não vai me entender. Para ele me entender, eu preciso falar em francês. Então, uma pessoa que tem a linguagem do amor, do toque físico, não adianta eu dar presente para ela. Ela vai achar que eu estou querendo comprá-la. Eu preciso agradá-la com toque físico. Então, o que é a palavra de afirmação? São elogios. O jantar estava ótimo. Ou afirmações positivas, acho que você faz isso muito bem. Ou até mesmo incentivos. Vai dar tudo certo. Então, as pessoas se utilizam desse tipo de linguagem, falada ou escrita, para expressar o amor delas por alguém. O tempo de qualidade diz respeito a você dedicar um tempo, mesmo que pequeno, para estar com a pessoa que você ama. Então, podem ser conversas, podem ser passeios, assistir uma TV junto, ir ao cinema, qualquer coisa. Você só precisa estar junto com a pessoa. Importante, sem o celular. Senão, é só um tempo, não é de qualidade. Tem a pessoa do presente. E o presente não se trata de valor financeiro. Pode ser uma flor que você encontrou no jardim do vizinho indo para casa. Pode ser também uma joia, por que não? Mas o importante é o valor simbólico do presente. Existe o ato de serviço, né, que é uma expressão mais prática. Então, lavar a louça, consertar a fechadura, sabe aquela resistência que sua esposa está pedindo para trocar 6 meses? Então, talvez seja isso, né? E quando você faz esse serviço, você está demonstrando para a pessoa quão importante ela é. E tem aqueles também que são do toque físico, que gosta de ficar de mão dada, gosta de abraçar, gosta de dar beijo, abraço, já falei. Então, são essas as 5 linguagens do amor. E a gente precisa, né, os cônjuges precisam conhecer a linguagem do amor do outro, ou família, pais, filhos. Por exemplo, a minha linguagem principal é o tempo de qualidade. Não adianta o Gabriel querer me agradar só falando palavras bonitas. Para mim, eu entendo como algo em vão. Tá só falando palavra, mas não fica comigo, né? Então, eu não recebo. É claro que a gente gosta de elogio também, né? Mas, para mim, o que eu mais entendo é o tempo de qualidade. E, realmente, gente, celular, nossa, ninguém merece. Ok, mas o culto de casais foi ontem, né? Não é hoje. Então, eu não estou aqui para dar conselhos conjugais, apesar de também. Então, por que eu estou falando das 5 linguagens do amor? Vocês já pararam para pensar qual é a linguagem do amor de Deus? Vocês amam a Deus? Vamos tentar de novo. Vocês amam a Deus? Então, tá bom. Então, se nós dizemos que amamos a Deus, o que a gente vai querer fazer? Agradá-lo, né? A gente gosta de agradar quem a gente ama. Então,
será que nós podemos agradar a Deus? Qual é a linguagem que Ele vai melhor receber o nosso amor? Será que Ele gosta de presente? Né? Será que Ele está aguardando ansiosamente por um abraço? Ou será que Ele quer que a gente trabalhe dia e noite na obra? Essas coisas são válidas. Mas a linguagem de amor de Deus é uma sexta linguagem. É a linguagem da obediência. João 14:15. NVI. João 14:15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Acho que não tem como ser mais claro do que isso, né? Tchau, gente, bom dia, feliz Dia das Mães. Na mensagem, esse mesmo verso. Tem também. Se vocês me amam, demonstrem esse amor fazendo o que eu disse a vocês. Então, qual é a nossa forma de demonstrar o amor ao nosso Pai? Fazendo aquilo que Ele nos manda fazer. NTLH, 1 João 5:3. Já combinei com a Flávia que eu ia deixá-la um pouquinho doida agora. Mas depois vai mais fácil. 1 João 5:3. Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Porque nós o amamos, então não vai ser tão difícil assim. Agora na Passion, 2 João 1:6, a parte A só do versículo. Esse amor significa viver em obediência a tudo que Deus nos ordena. Daqui para frente só NVI, tá? Nós demonstramos, então, o nosso amor ao Pai através da obediência. Obedecer é falar para Ele, eu te amo. Nós precisamos ser como Jesus e fazer o que Ele fazia. E o que Ele fazia? Aquilo que Ele via o Pai fazer. Né? Ele fala que a sua comida era fazer a vontade do Pai. João 5:19. João 5:19. Jesus lhes deu essa resposta. Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada por si mesmo. Só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, o filho também faz. João 6:38. 6:38. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então aqui é Jesus falando que ele não veio para a terra para fazer o que ele bem queria e bem entendia. Ele não veio para fazer um checklist de tudo aquilo que ele queria fazer e fazer. Ele veio para cumprir com a vontade daquele que o enviou. João 4:34. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua boa obra. Tá, mas e qual é a vontade de Deus, então? O que eu tenho que fazer? Como que eu vou obedecê-lo? A nossa resposta é fácil. O que a gente precisa fazer? Como que a gente sabe o que a gente vai obedecer? Lendo a palavra, né? Então, o que é para eu fazer? Para onde eu devo ir? Qual o caminho? Isso é certo? Isso é errado? Você vai saber lendo a palavra. É claro que Deus tem uma vontade específica para mim e para você, né? Ele tem um plano que é meu, né? Ele, sei lá, ele quis que eu fosse para Caraguá agora. Isso não quer dizer que toda igreja precisa ir para Caraguá, né? Esse foi um plano dele para a nossa vida agora. E ele tem
plano específico para a sua vida. E talvez ele já tenha falado que vontade é essa. Então, se ele já te falou o que é para você fazer, vai e obedece. Né? Em Tiago 4, não precisa abrir, acho que é o último versículo de Tiago 4, fala que aquele que sabe o bem que tem que fazer, mas não o faz, está pecando. Né? Então, se você já sabe o que você tem que fazer, e você não está fazendo, desculpa, você está pecando. Mas, Rebeca, eu não sei, Deus não me deu nenhuma ordenança específica, o que eu faço? Vem comigo, então, que ele já te falou um monte de coisa que você tem que fazer. Êxodo 20, a partir do 3. Arrasta para cima. Esse vai arrastar para cima. Êxodo 20, a partir do 3. A gente começa lá com os mandamentos que foram revelados para Moisés. Primeiro, não terás outros deuses além de mim. Não farás ídolos nenhum para ti. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados do pai, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do sábado para santificá-lo. Só um parênteses aqui. A gente entende que o sábado não é um dia físico, literal. É a gente guardar o nosso descanso em Jesus. 10, não, vou pular aqui. 11, não, 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te darás. 13, não matarás. 14, não adulterarás. Não furtarás. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Ah, Rebeca, tá de boa então. Tô tinindo. Matar. Não mato ninguém, nunca matei. Imagina, roubar. Até parece. Nunca roubei nenhum banco. Mas Jesus, ele veio e colocou a barra lá no alto. Ele passou um pente fino e botou a régua lá em cima. Sermão do Monte, Mateus 5. Mateus 5, a partir do 21. Mateus 5, 21. Vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados? Não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que aquele que se irar contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Alguém aqui já ficou irado com o irmão? Imagina, até parece, né? Também qualquer um que disser racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Aqui ele está falando de xingamentos, então qualquer um que xingar o seu irmão. E no original também esses termos, eles se tratam um termo que refere que a pessoa está endemoniada. Né? Então você está chamando o seu irmão de demônio. Né? Então, Moisés, não mate. Jesus, não se ire, não xingue o seu irmão. Então, podemos começar a repensar algumas coisas aqui nas nossas atitudes. Lembrando, se nós dizemos amar a Deus, nós precisamos demonstrar o nosso amor. Como nós vamos demonstrar o nosso amor? Obedecendo a Ele. No 27. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás.
Mas eu lhes digo, qualquer um que olhar para a mulher e desejá-la, já cometeu adultério com o seu coração. Você está lá rolando o feed do seu Instagram, passou a menina, a mulher, de biquíni, e você já ficou, interessante. Pronto, você adulterou. Para começar, não era nem para ter mulher de biquíni no seu feed do Instagram, né? Então já corta isso também. Se o seu olho te faz pecar, arranca. Então, o adultério não é só o ato. Olhar com desejo também já se torna adultério. No 33. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma. Não jurem. Pronto. Nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do rei. Não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Ou seja, antes não podia jurar. Agora, quer dizer, antes não podia jurar por Deus, né? Agora, simplesmente, não jure. Seja uma pessoa de palavra. Falou? Pronto, cumpriu. Ai, mãe, eu quero isso. Tá bom, filho, na volta a gente compra. Vocês já voltaram faz quanto tempo lá? E aí, comprou? Né? Então, é nas pequenas coisas. Não são só os, as grandes coisas, os grandes pecados. Não, é no detalhe. Que o seu sim seja sim e o seu não, não. Falou que vai fazer? Faça. Então, pensa 2 vezes antes de falar. Aí você não se compromete e não peca. Mas se falou, faça. Falou que não vai fazer? Não faça. 38. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Aí era legal, né? Tomou, levou. Toma lá da cá. 39. Mas eu lhes digo, resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Né? Imagina, que absurdo. Mas nós temos que ser mansos. O carro te fechou no trânsito, você não vai sair correndo igual louco, xingando, buzinando. Né? Passou? Tchau. Também não é para falar que ele Deus te abençoe irônico. Né? Foi? Deixa aí, pronto. 43. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Legal também, né? Mas, eu lhes digo, amem aos seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. E não é para orar para Deus matar, não, tá? É para orar para que haja arrependimento, para que ele seja abençoado, para que a graça de Deus encontre. Uau! Uau! Eu acho que a partir daí a gente já tem muito material para nos fazer pensar e repensar as nossas vidas, as nossas atitudes, né? E até não comentei, mas lá fala, não tenham outros deuses, né? Adorar só o Senhor, o nosso Deus. Tá, talvez a gente não tenha literalmente um outro Deus que a gente se ajoelha e adora. Mas isso aqui é o Deus na vida de tanta gente, né? Dinheiro também é o Deus na vida de tanta gente. Então, nós precisamos, a cada dia, nos esforçar para viver em santidade e cumprir tudo aquilo que Deus nos ordenou. Afinal, vocês me falaram no começo do culto que vocês amam a Deus. Então, se nós amamos a Deus, nós precisamos demonstrar o nosso amor. E como vamos demonstrar? Através da obediência.
Tiago. Tiago 10, 2. Olha o que ele fala. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Não existe obediência parcial. Obediência é obediência. Fim. Né? Ou a gente obedece, ou a gente desobedece. Não existe um meio termo. E a gente recebe também mais um mandamento, que o próprio Jesus fala que é o maior de todos. Lá em Mateus 22, a partir do 36. Mateus 22, a partir do 36. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Quando a gente obedece esse mandamento, não tem como a nossa vida ser normal. Não tem como mais a gente viver a vida que a gente vivia. Por quê? NTLH. Mateus 6:33. Porque quando nós amamos a Deus acima de todas as outras coisas, a gente precisa, portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E Ele lhes dará todas essas coisas. Então, se nós realmente amamos a Deus sobre tudo, nós colocamos o seu reino em primeiro lugar. A partir desse momento, Ele se torna a nossa prioridade. É isso que vai guiar a nossa vida. E isso vai completamente contra a nossa carne. Vai completamente contra o que a gente deseja e o que a sociedade prega. O nosso primeiro pensamento ao acordar é o Pai. E o nosso último, antes de dormirmos. A nossa perspectiva de mundo se transforma. O meu tempo não é mais meu. Eu não posso viver mais para realizar os meus prazeres. O meu prazer é fazer a vontade do Pai. Se eu falo que eu amo a Deus, eu preciso tirar um tempo do meu dia para ler a Bíblia, para orar, para ter um tempo de qualidade com Ele. Ai, mas meu dia é tão corrido, não tenho tempo. Mentira. Desafio você, aqueles que têm Instagram, a olhar o relatório do seu celular. Ver quanto tempo você ficou no Instagram ou no celular em geral. Meu celular marca cada aplicativo. Quanto que eu fiquei, quantos minutos ou horas eu fiquei por dia naquele aplicativo. E é chocante. Tem dia que só nessas curtas sentadas eu fico 2 horas no Instagram. Isso é um absurdo. Na realidade, o meu nem fica mais porque eu bloqueio. O meu celular não me deixa entrar depois de um certo tempo. E como que eu falo que eu não tenho tempo? São 2 horas jogadas no lixo. Né? Então, quem diz que não tem tempo é mentira. Como o Mateus fala também, seja honesto com você mesmo e fala que Deus não é a sua prioridade. Porque é isso. Se a gente fizer de Deus a nossa prioridade, nós vamos ter tempo para Ele. E se Ele não é a nossa prioridade, nós não estamos obedecendo a sua palavra. E, consequentemente, não estamos agindo em amor para com Deus. Josué 1:8. Josué 1:8. De volta para a NVI. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então é sem cessar
dia e noite, noite e dia. Se eu fosse o Davi, eu já ia começar a cantar agora. Dia e noite, noite e dia. Sem cessar até que ele venha, né? Então, a gente vai continuar trabalhando? Vai continuar trabalhando. Vou continuar cuidando dos meus filhos? Vou, a gente ainda tem as nossas atividades. Eu vou continuar indo para a academia? Eu não, porque eu ainda não estou indo, então não tem como eu continuar. Eu vou continuar correndo, agora na praia? Vou continuar correndo na praia. Mas tudo isso tem que ser feito guiado pelo Espírito Santo. Quer comais, quer bebais, façam todas as coisas para a glória de Deus. Gálatas 5,16. Gálatas 5,16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Aqui, mais uma lista de coisas para não fazer. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, nós temos que viver guiados pelo Espírito. NTLH, 1 Pedro 1, a partir do 14. 1 Pedro 1, 14. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Porque a Escritura Sagrada diz, sejam santos porque eu sou santo. A nossa vida, ela é diferente, não adianta. Nós fomos chamados para sermos diferentes. O que é ser santo? É ser separado, né? Então, o que vale para o mundo não é o que vale para nós. A gente não joga o jogo pelas regras do mundo, né? Ah, mas se eu der a outra face, vão me tirar de bobo. Vão montar em cima de mim. Vão folgar em mim. Paciência. Né? A nossa regra é diferente. É uma mudança de estilo de vida. E Jesus nos deixou mais uma ordenança antes de subir aos céus. Mateus 28, 18, NVI. Mateus 28, 18. Então, Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim. Ide e fazei discípulos não é um mandamento só para os evangelistas ou os pastores. Aqui não fala, portanto, pastores e evangelistas, vão e façam discípulos. Ele está falando com todos nós. Eu confesso para vocês que eu tenho muita dificuldade. Eu não sei abordar as pessoas. E até no meu convívio social, é difícil evangelizar alguém porque é todo mundo da igreja. Mas, como cristã, a gente também precisa cumprir essa parte. Eu não posso usar isso como uma desculpa. Eu preciso sair da minha zona de conforto e cumprir a Bíblia em tudo. Lembram do que o Tiago disse? Se a gente está descumprindo uma coisa, desobedecendo em um ponto, nós desobedecemos em tudo.
1 João 2, 3. Primeira João 2, 3. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. Então, não sou eu que estou falando que é mentira quem fala que não tem tempo. É a Bíblia. A verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então, se a gente diz que a gente permanece, que a gente o ama, nós precisamos fazer o que ele fez. João 15. João 15, 10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a alegria esteja com você, e a alegria de vocês seja completa. Então não é peso, não quero pôr peso sobre ninguém. Alegria. Nenhum preço da obediência vale mais do que ser conhecido pelo Pai, do que receber da sua alegria. Por mais difícil que tudo isso que eu falei possa parecer, nós nos tornamos completos quando estamos nele, né? Esse processo de rendição e demonstração de amor pelo Pai, além da gente demonstrar o nosso amor por Ele, né, da gente ficar feliz por isso, Ele nos recompensa. Ele nos permite viver a boa, agradável e a perfeita vontade dEle. Em Tiago 1:22, fala: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Então, assim como Tiago nos aconselha, eu quero deixar esse conselho para todos nós aqui, que nós sejamos verdadeiros praticantes da palavra. E como eu falei, eu não quero colocar peso sobre ninguém. Eu quero, não sei, pôr uma pulguinha atrás da orelha, talvez. É um chamado ao arrependimento. Eu quero te incentivar a viver de acordo com a vontade de Deus e não com a sua vontade, né? Se eu amo o Gabriel, eu vou preparar para ele macarrão com carne moída, porque é o prato preferido dele, apesar de não ser o meu. Não é a minha vontade, é a dele, né? Então, vamos viver de acordo com a vontade de Deus, demonstrando o nosso amor a Ele, entendendo que se nós o amamos, a gente não pode só falar isso da boca para fora. O amor não é sentimento, amor é atitude. Então, se nós amamos, nós vamos querer demonstrar o nosso amor por Ele. E nós demonstramos esse amor por Ele através da obediência. Amém?